Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão da grande vitória do Palmeiras contra a equipe do River Plate lá em Buenos Aires na noite desta quarta-feira. Resultado importantíssimo, onde deixa o Palmeiras com uma certa vantagem para decidir no Allianz Parque na próxima semana. O Palmeiras agora só depende de um empate ou uma vitória simples que estará nas semifinais da competição. Estou trazendo um corte de como a mídia aí está repercutindo isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. De mérito deste Palmeiras hoje? Paciência. Paciência. Porque é um time que a gente está falando desde o começo do ano que tinha mudado. Estou sendo redundante, aliás, estamos sendo, Danilo Lavieri e eu estávamos ontem no fim de papo e eu falei a mesma coisa. A gente está falando desde abril. Terceira academia acabou, é um novo time que vai nascer. É um novo time que nasceu. Ele está pronto para ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, a gente não sabe disso. A gente vai saber no decorrer do que vai acontecer. Tem campeonato para jogar, tem Libertadores para jogar, tem Brasileiro para jogar. Mas você saber perder clássico, esquecer a situação de campeonato à parte, o ano do Corinthians vai ser melhor do que o do Palmeiras se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras não ganhar título. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Brasileiro e o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, o ano do Palmeiras vai ser melhor mesmo perdendo mais derbys. Já uma picotada na internet, né? Mas deu para compreender, PVC? Pois é, Lu, ontem, depois do jogo, né, todos os palmeirenses estavam eufóricos com o resultado, com a boa apresentação, e eu mandei uma mensagem para um dirigente do clube e falei, pô, que noite, hein? E a resposta que eu tive foi, não vencemos nada ainda. Ontem eu tava vendo o fim de papo e aí eu vi o PVC falando, a Alice tava falando do Palmeiras no momento, e aí o PVC ele diz, o palmeirense ele é mais pé no chão, ele é mais cauteloso. Então, apesar desse resultado muito bom, muito positivo, dificilmente outras equipes conseguiriam, né? A gente está falando de um River que não perdia desde o Mundial de Clubes para a Inter de Milão, né? Que é um time europeu, finalista da última... Perdi em casa na Libertadores há 18 jogos. Pois é, 18 jogos. E aí o Palmeiras está muito pé no chão, tem jogo já no sábado, então não tem esse oba-oba todo dentro do clube, é uma calma que eles esperam concretizar no Allianz Parque, né? Porque esse jogo, essa vitória do Palmeiras ontem, ela é muito boa pelo desempenho fora de casa, por ser uma equipe muito grande, né? Que é o River Plate, só que ela também anima para o jogo em casa, né? Porque o último jogo que o Palmeiras fez aqui em São Paulo foi contra o Inter e foi muito bom. E aí todo mundo, tinha que manter o time que jogou contra o Inter. E aí ontem o Abel vem e coloca o Andréas, que foi um dos principais jogadores em campo. Então é um Palmeiras muito calmo, não se deixando levar por essa empolgação de uma grande vitória na Argentina. Até foi uma surpresa essa escalação inicial com a presença do Andrés. Muitos se imaginavam, né, que a disputa dele seria com o Lucas Evangelista, mas escala os dois juntos, com Aníbal, Lucas Evangelista e o Andrés também tirando o Facundo, né? PVC, como é que você viu essa escolha do Abel? Deu muito certo, né? Porque o Andrés dá não só assistência, mas participa do segundo gol também e tem várias participações efetivas ali durante a partida em seu primeiro jogo como titular. Por onde passa essa vitória do Palmeiras? Claro que com muitos jogadores se destacando, Flaco, Vitor Roque também, mas com esse dedo aí do Abel. Olha só, eu acho que o Abel teve um mérito incrível de perceber a circunstância do jogo e a circunstância do time. Porque o Maurício não está fisicamente no ápice depois da lesão e o Facundo não é o jogador para jogar pelo lado direito. E o Andréas, quando ele veio, a gente falou, ele pode ser 8, pode ser 10, ele foi 7. Já vou mostrar na prancheta que ele foi 7, mas não foi exatamente 7. Porque o Abel conseguiu fazer com o Andréas um papel que o Maurício faz e que o Facundo faz, que é ser meia quando o time ataca. Eu vou lembrar uma frase que o velho Mário Sérgio Ponte de Paiva, Mário Sérgio que está no céu, dizia. Ele falava assim, às vezes Deus escala. Se o Maurício estivesse bem, 100%, talvez jogasse o Maurício. E aí o André seria segundo volante. Com o Maurício sem estar no ápice,
tanto que não entrou no segundo tempo, eu até acharia que o Maurício está bem fisicamente se tivesse entrado no segundo tempo, mas não foi o caso, né? Então o Veiga, que eu acho importante o Veiga voltar. O Veiga vai ganhar gradativamente ritmo de jogo, vai voltar a jogar em alto nível, acredito nisso, porque vai jogar sem dor. Mas o Andréas foi jogar numa função diferente e jogou muito bem numa função diferente, numa das 3 funções que ele pode jogar. Então, mérito do Abel, claro. Mas eu também deixo aqui minha homenagem ao Mário Sérgio, que falava essa frase. De vez em quando Deus escala. É boa, é muito boa, ótima menção, PVC. Danilo, você falou num mas. Esse mas passa por onde também? No segundo tempo, o jogo mudou um pouco, o River também precisava tentar alguma coisa, né? Nem foi muito organizado, foi meio no abafo ali, conseguiu o gol. Foi um chute fora da área, com desvio bonito e tal, mas conseguiu o gol. E do lado do Palmeiras, foi um time que deu uma cansada, passa pelas mudanças que o Abel fez também, as trocas talvez não ajudaram muito o time. Como é que você viu? Eu acho que o Abel, ele até fez a leitura que eu concordo com ela na coletiva, dizendo que o Palmeiras perdeu o encaixe do meio no segundo tempo. O River Plate mudou a formação, deixou de jogar com os 3 zagueiros fixos ali atrás, fez uma alteração depois que entrou o Quinteiros especialmente, e aí o River Plate começou a ter um domínio do jogo que não estava tendo até então. Nada que o Everton tenha feito incríveis defesas, tenha participado tanto do jogo, mas o Palmeiras não conseguia mais controlar a bola como conseguiu no primeiro tempo. E aí o Abel foi tentando fazer mudanças, na minha visão, muito mais no aspecto físico, para dar mais vigor, para dar mais intensidade, do que para mudar taticamente, grandes mudanças, à exceção da entrada do Fux, que aí sim depois é uma mudança de posicionamento dos jogadores. Mas até então era mais para dar vigor. E aí o Palmeiras não conseguiu responder, o que eu acho absolutamente normal, dentro de um Monumental com 85 mil pessoas, com o River Plate precisando diminuir uma derrota de 2-0. Então, quando eu digo do mas, é porque o Palmeiras fez um primeiro tempo tão espetacular que a gente consegue pôr esse mas. Mas assim, dentro do que é o futebol, imagina que ontem, no programa de ontem, se a gente tivesse dado um contrato para todos os palmeirenses que assistiam, dizendo o jogo vai terminar 2-1, vocês assinam? Ah, fecha. 100% dos palmeirenses assinariam. Até o empatezinho já estava fechando. Eu ontem, no programa de manhã, quarta-feira, no All News com o Tirone, ele me perguntou o que é um bom resultado. Falei, eu acho que empate, até uma derrota de 1 gol, dependendo da circunstância no Monumental, é um resultado absolutamente normal. O River tinha perdido 2 vezes no ano. O River não perde há 18 jogos em casa. Perdeu a última vez, sabe para quem? Atlético Mineiro, você acredita? Em 2021. Eu lembro. Então, assim, era uma questão até que normal. O anormal foi o primeiro tempo do Palmeiras. Agora, a gente pode ponderar aqui, será que se ele tivesse mantido o Vitor Roque e colocado o Sousa no lugar do Flaco, o time teria tido mais físico? Teria corrido mais? Será que era melhor colocar o Sousa no lugar do Facundo? Aí tem um monte de coisa que a gente não consegue dar essa resposta. É o si que vai hoje dominar as mesas dos palmeirenses conversando aí no dia a dia. Mas eu entendi tudo o que o Abel quis fazer, não vi o Palmeiras dando a resposta que imaginava, que o Abel imaginava, e eu acho perfeitamente normal o Palmeiras ter sofrido um pouco no segundo tempo contra o River Plate, gente. É um dos maiores times do continente. Fala, Rafael, e com o Eugênio Leal repercutindo mais essa vantagem conquistada pelo Palmeiras, acho até que poderia ter sido maior, mas é uma vitória, hein, Marcela, bem importante para o time do Abel Ferreira, que não pode ser minimizada. Fala, Bruno! Voltamos a falar aqui de Buenos Aires para repercutirmos mais a partida e a super vitória do Palmeiras em cima do River Plate no Monumental de Nunes, lotado, mais de 80 mil torcedores. A festa foi lindíssima, o recebimento também lindíssimo. Não se compara com o que aconteceu no ano passado na partida do Galo, mas aí eles sabem também o que aconteceu depois, né? Eles perderam o mando de campo e isso não poderia acontecer agora, porque se eles passam para a semifinal, eles poderiam jogar a semifinal com portões fechados. Mas foi muito bonita a festa, os torcedores realmente são incríveis, eles fazem barulho o tempo inteiro, desde que o adversário não domine no primeiro tempo. E foi isso que aconteceu com o Palmeiras, um Palmeiras dominante no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos só deu Palmeiras. A gente comentava, será que esse Palmeiras vai golear o River Plate já no primeiro tempo? Será que vai chegar lá em São Paulo completamente dominado já? Esse duelo resolvido não foi o que aconteceu, porque vimos o que aconteceu, o que ocorreu no segundo tempo, e é um River Plate que foi para cima e fica com essa ideia, né, do gol que fez, o 2-1, e agora sim, duelo em aberto para a próxima quarta-feira. Eugênio Leal, e o que
que o Abel Ferreira precisa organizar para não repetir o segundo tempo desse Palmeiras-River Plate, River Plate-Palmeiras aqui no Monumental? Isso passa por planejamento do jogo, mas também por percepção do que vai acontecer quando a bola rolar. Eu acho que nem ele, nem o Gallardo, nos jogos que terão no final de semana, entregarão o ouro ao bandido. Não vão dar muito sentido, não vão dar muita antecipação de como vão ser as escalações. Acredito que o River, por precisar fazer o resultado, buscar pelo menos um gol para levar para os pênaltis, não começará com 3 zagueiros. Certo. Vai ser um time mais agressivo, mais parecido com o que foi no segundo tempo. E acho que o Palmeiras não poderá ser o que foi no segundo tempo. Sim. Terá que ser um time dominante desde o início do jogo. Então, a partir daí, a gente tenta ver o que vai acontecer. Talvez possa ser a escalação de volta, por exemplo, de um Facundo Torres pela direita, trazendo o Andréas para o meio, para ele ali articular mais, aproveitando o fato de serem apenas 2 zagueiros para passar mais bola, né, enfiar essa bola por dentro para o Flaco e para o Roque. Então eu vejo o Palmeiras que precisa em casa, de início, fazer logo um gol, pelo menos um, para dizer, aqui é minha casa, botei 2 de vantagem e a partir de agora estamos classificados. E o River que vai para o desespero. Apesar de ter melhorado no segundo tempo ontem, é um time que continua atrás do placar e vai precisar fazer resultado jogando em São Paulo, o que não é fácil. Mas é claro que é preciso respeitar esse time que mostrou ontem toda a garra. Acho que ontem foi muito também no sentido de ter a obrigação de dar uma satisfação à torcida que estava ali empurrando. Sim. Eles não poderiam esmorecer. Eles tinham que correr o tempo inteiro, trabalhar. E fizeram isso até o final e conseguiram um gol. Poderiam até ter feito um segundo se acontecesse o pênalti. Mas jogando no Allianz, acho que o Palmeiras é muito tranquilo. Você falava da torcida. Sim, a torcida canta o tempo inteiro. Só que aqui na Argentina é assim, a torcida canta uma música, aí tem tipo um intervalo, como se estivesse trocando a faixa do disco. Tem um intervalo até começar a próxima. Tá bom. Sempre que tinha um intervalo, você ouvia a torcida do Palmeiras. É verdade, eles não Quando pararam. baixava um pouquinho a galera, aparecia a torcida do Palmeiras. E o Abel falou isso na coletiva. O quão importante era, em todo momento que tinha uma possibilidade, perceber que tinha a torcida do Palmeiras cantando. Então ela foi importante também. É verdade. Se teve recebimento do torcedor do River para o time aqui no Monumental, claro que vai acontecer também lá no Allianz Parque. E o calor que os jogadores do Palmeiras com certeza sentiram no segundo tempo, com os torcedores aí sim muito animados e empurrando a equipe. É claro que os jogadores do River também vão sentir no Allianz Parque e os torcedores estão preparando com certeza uma super festa para essa partida. Andrés Pereira vai ser titular lá no Allianz Parque ou já virou titular desse Palmeiras? Sim ou não? Ainda tem. não. O Palmeiras ainda está no processo, né? Eu acho que ele vai ser muito usado. Talvez ele seja titular nesse jogo. Mas o dia a dia que vai dizer pra gente a facilidade dele de adaptação, a intensidade ao ritmo do futebol do Palmeiras. Repito o que falei na primeira hora, a bola parada é muito importante e ele é um diferencial nesse tipo de situação. Portanto, isso pode facilitar a entrada dele no time de forma mais rápida. Verdade mesmo é que a dupla Vitor Lopes ou Flaco Roque, essa sim é uma dupla titular que faz muita diferença hoje no time do Palmeiras. Devolvo para vocês, amigos, para falarmos mais de River e Palmeiras, Palmeiras e River. A primeira parte desse duelo, a história já foi escrita. Vamos ver o que vai acontecer agora na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Valeu, Marcela, Eugênio. Até aproveitando então que você falava, Marcela, da dupla, a gente vai ver os números do Flaco Lopes e do Vitor Roque, ou da dupla Flaco Roque, porque teve gol do Vitor Roque, teve assistência do Flaco, as finalizações então do Flaco, as chances criadas pelo Flaco. Então o Flaco ontem, acho que de fato sim, jogando como um armador, né, Jailson? Sim. E foi bem mesmo. E ações na área do rival, aí sim o Vitor Roque ali com 2 ações. Já deixa eu chamar direto também a Vitória Leite, que está conosco, repercutindo o lado do Palmeiras. Olha aí, ó, o visual é novo, mas a competência segue a mesma, viu, Dom? Exatamente. Tá bom? Com a Vitória. Aí o pessoal falou assim, mas a Vitória tá cada dia em um lugar, a Vitória está onde tem notícia. Essa é a função da Vitória, a notícia hoje, não é, Vitória? É a vantagem que o Palmeiras tem sobre o River. O palmeirense está comemorando a vitória ou está lamentando o fato de já não ter decidido o confronto, hein, Vitória?
Não só a comemoração de hoje não é só a vantagem, né? É a vitória de um time brasileiro e a gente, como sendo aqui o canal da Libertadores do Brasil, é claro que a gente também vai comemorar isso. Bruno, boa tarde para você, amigos do estúdio, também para o fã de esporte que nos acompanha. É verdade, o palmeirense está sim comemorando a vantagem, mas a gente sabe também que tem os corneteiros que se preocuparam um pouco com o segundo tempo, com as mexidas do Abel, com aquele sufoco, com o quase empate. Dava para ter saído de lá com 2-0. Vocês vão poder falar melhor do que eu sobre isso. E é fato também que o Palmeiras, focado não só na Copa Libertadores, na Conmebol Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro, volta já com todo vapor. Então chegaram 7 da manhã aqui em São Paulo, especificamente aqui no CT, e agora meio-dia já está rolando o regenerativo para os titulares e também, é claro, o treino para os reservas, né? A gente lembra que no final de semana tem jogo contra o Fortaleza no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, e aí a boa notícia é que não há desfalques. Nem coloco mais Paulinho nessa lista porque a gente sabe que ele vai ficar por muito tempo fora, mas não há desfalques nem suspensos e nem por lesões. Então o técnico Abel Ferreira pode brincar ali com o seu time inteiro, pensar em várias possibilidades. Ele que já falou nessa última entrevista coletiva que é ele quem decide, né? Andréas Pereira e Lucas Evangelista, ele falou assim, às vezes a mídia gosta de criar espetáculos sobre quem é reserva de quem, mas eu tô aqui justamente para fazer esse trabalho e pensar quais são as possibilidades com as peças que eu tenho, e agora vocês vão poder falar melhor do que eu como vai o Palmeiras para esse retorno, mas com certeza o palmeirense está aliviado, porque enfrentar um River, que a última derrota tinha sido no Mundial, dá um medinho. Também os 300 mil torcedores que estiveram presentes, né, no Monumental, aquele número que não parava de subir nas redes sociais, também fizeram diferença, mas a torcida do Palmeiras representou muito bem na Argentina. Bruno. Ô, Vitória, continua aí com a gente, tá? Porque a Vitória tocou num ponto importante, que ela falou dos corneteiros. Não são os corneteiros, são os amendoenzos. Conhece essa turma, Jailson? Conheço Amendoenzos. por sua causa. Então, eles existem e alguns ficaram bravos com o fato do time no final. Ficou bravo porque ganhou o River Plate no Monumental. Pô. Você consegue acreditar? Ah, mano. Hein? Tá de sacanagem, Mas né? Eu não tenho outra expressão pra usar. Tá de sacanagem. É de sacanagem reclamar, Jailson? Não tem como. Quer dizer, o Amendoenzo que entrou lá na rede social e tá assim, o time entregou não sei o que no segundo tempo. Tá de sacanagem esse cara? Só pode. Pô, tá ganhando do... Gente, River Plate, no Monumental, abarrotado. 280 mil. 2 derrotas no ano inteiro. Você ganhou lá. Você estava ganhando de 2, teve uma pressão danada, tomou o gol sem querer, né? Porque a bola acabou ali desviando, mas você ganhou. Quartas de final de Libertadores, fora de casa, contra um gigante do continente, você ainda tá reclamando? Você não entende a cabeça do Amendoenzo. Eu não entendo, desculpa. Se o cenário tivesse sido perfeito... Mas me explique então, porque você entende. Se o cenário tivesse sido perfeito e tivesse sido 3-0 no primeiro tempo, o Palmeiras jogou pra isso. Sim. Sabe o que o Amendoenzo estaria falando hoje? Vai ser sufoco que nem foi em 2020. Ia ficar com raiva Lembrando daquele sufoco que foi. Vou trazer aqui agora uma análise do GE sobre essa vitória do Palmeiras contra a equipe do River Plate lá na Argentina. Palmeiras entra sem temer ninguém e fica perto de noite perfeita em grande vitória. Verdão conseguiu bater o River Plate na Argentina e, apesar do gosto amargo pelo gol sofrido no fim, tem muito mais a comemorar pela exibição dominante nessa primeira etapa. Antes de começar a partida no Monumental, Abel Ferreira foi perguntado sobre a admiração que tem por Gallardo, treinador do River Plate. A resposta do técnico foi um prenúncio da postura da equipe na Argentina. Eu admiro e respeito muito, mas não temo ninguém. Respeitamos muito todas as equipes, mas não tememos ninguém. A declaração chamou a atenção, já que o Verdão se preparava para um cenário hostil. Enfrentaria um dos grandes times da América do Sul, que perdeu só 2 vezes no ano, com mais de 80 mil torcedores adversários. Isso não abalou o Palmeiras na vitória por 2-1 em Buenos Aires na noite desta quarta-feira. O técnico inovou já na escalação, lançou Andréas Pereira como titular no lugar de Facundo Torres. O camisa 8, visto como um concorrente de Evangelista, atuou junto com o volante nesta quarta e com 5 minutos mostrou uma de suas armas, a bola parada. Em cobrança de escanteio, Precisa colocou a bola na cabeça de Gustavo Gomes para abrir o placar. O começo do jogo do Palmeiras era dominante. O ex-jogador do Fulham, aberto pelo lado direito, seguia para a região mais central do campo e tinha muito espaço para poder trabalhar.
O gol de Vitor Roque ainda na primeira etapa premiou um dos grandes nomes da equipe em Buenos Aires. A vitória por 2-0 era justíssima, mas o bom desempenho do Palmeiras 4 dias depois da goleada sobre o Internacional pelo Brasileirão foi de admirar. O Palmeiras tomou uma abafa no segundo tempo e acabou sofrendo um gol devido a uma bola desviada a Emiliano Martinez, mas contou com a exibição em altíssimo nível de Gustavo Gomes e Murilo para bloquear sua área e garantir a vantagem na ida. Levar o 2-1 já no fim pode dar a sensação de banho de água fria, mas o feito alviverde não foi pequeno. Vencer o River fora de casa é algo difícil de acontecer e o desempenho no primeiro tempo empolgou. É fato que a partir das mudanças do rumo que o jogo mudou, mas o Palmeiras jogou como Abel Ferreira avisou, sem temer o adversário. Dominou, abriu boa vantagem e volta com a vitória, ainda que pelo placar mínimo. Não está classificado, longe disso, mas começou a eliminatória com o pé direito. Enfim, uma ótima análise aí do GE dessa grande vitória do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!